Olá, eu sou Felipe Heitor e seja bem-vindo ao HQ Combat. Desde que descobriu seus poderes, Mark Grayson não teve vida fácil. Precisou enfrentar zumbis cibernéticos, versões malignas de si próprio, um dinossauro super inteligente e até o próprio pai. Mas todos os seus desafios, a sua grande força e a sua capacidade de regeneração incrível conseguiam superar, mas hoje vamos conhecer dois oponentes que não superaram apenas fisicamente, mas psicológica e intelectualmente. Eu vou dividir esse vídeo aqui em duas partes, porque senão ele ia ficar muito grande, ok? Então, por favor, já deixa aí o seu like, porque o seu like é muito importante para o desenvolvimento desse canal, ok? Então, chega de resenha e vamos logo para a história. A história começa com Angstrom Levy retornando à sua dimensão original. E quando ele vai conferir os resultados de sua última tentativa de vingança contra o Invencível, ele tem uma surpresa. A popularidade do Invencível estava nas alturas, e isso o deixa furioso. E não é só Angstrom que estava furioso com o Invencível. Rex Robô também não estava nada contente com o reconhecimento que Mark vinha tendo na opinião pública. E em um fim de tarde, onde Eve voltava da casa de amigos, ela é surpreendida por Angstrom da mesma forma que ele fez com a mãe de Mark no passado. Mark também é surpreendido ao ver a cena, mas Angstrom o envia para a mesma dimensão que ele havia enviado as versões malignas que causaram a Guerra Invencível. Nessa dimensão, onde Angstrom os abandonou, era uma terra árida, sem água e alimentos. E com o passar do tempo, eles devoraram uns aos outros, restando apenas a versão de Capa Amarela e a versão moicana, que se uniu a Mark e juntos derrotaram o Capa Amarela. Mas na dimensão original, Eve consegue mostrar a Angstrom Levy que sua busca por vingança contra Mark não é justa, e consegue fazê-lo desistir de seu ódio pelo Invencível. Então, ele abre um portal por onde Mark e a versão moicana conseguem atravessar. E lá, na frente dos dois Invencíveis, ele admite seus erros e se rende. Ele ainda abre um portal para a dimensão do moicano para mandá-lo de volta para casa. Mas aproveitando a guarda baixa de Angstrom, o moicano o arrasta junto para sua dimensão, prometendo saber lidar com ele. Mas Mark não fica convencido das novas boas intenções de Angstrom e pede para Rex construir um portal para poder ir atrás dele e dar fim na sua ameaça de uma vez por todas. Rex é o coordenador da grande maioria dos heróis e de todas as equipes de heróis do planeta. E ele coordena tudo da base na órbita da Terra dos Guardiões Globais. Em uma visita surpresa, Amanda, sem querer, acaba descobrindo uma sala secreta, onde Rex trabalha em protótipos de drones. Desde que ele e a menina monstro voltaram do seu longo período na dimensão Flaxen, ele vem demonstrando estar deslocado, insatisfeito como as coisas estão no planeta. E durante um conturbado jantar em família dos Graysons, onde Mark, contra a vontade de Eve, acaba revelando sua gravidez a seus pais. E Mark percebe que Anissa os observava de longe. E durante uma ida ao Pentágono, na divisão da Agência de Defesa Global, Amanda vai visitar um prisioneiro muito incomum. Seu filho, gerado na dimensão Flaxen, Monax, que lhe revela todas as atrocidades que Rex cometeu no seu mundo antes de deixá-lo. Mas Amanda não acredita. Rex enfim conclui a máquina de viagem dimensional. A máquina consegue emular os mesmos efeitos do poder de Angstrom Levy, mas Eve é totalmente contra a essa missão. Mas Mark está irredutível, e eles acabam tendo uma séria discussão. E mesmo sem o apoio dela, Mark parte para a dimensão do moicano. Logo de cara, eles avistam vários cruzadores viltrumitas. E quando entram na atmosfera do planeta, dão logo de cara com Conquista,
que por sua vez os obriga a segui-lo até a sede do Império Viltrumita na Terra, o Pentágono. Chegando lá, ele os leva direto para ver o Imperador Viltrumita daquela dimensão, o Mark Moicano, que estava cercado por versões moicanas e seminuas da Eve atômica. O Moicano os recebe bem. O objetivo de Mark de estar naquela dimensão era garantir que Angstrom nunca mais seja uma ameaça para ele e para as pessoas que ele ama. Mas quando o Moicano os leva para onde Angstrom estava aprisionado, a cena é chocante. O Moicano o mantinha sob tortura constante. Ele queria obrigar Angstrom a cooperar com seus objetivos de expandir o Império, mas Angstrom se negou. Então, ele o mantém vivo até seus cientistas conseguirem arrancar dele o que ele deseja. Mark se revolta e eles começam uma discussão quando Rex dá início ao seu plano. Ele aciona um pulso sônico inaudível, mas capaz de paralisar e causar muita dor em qualquer Viltrumita. Primeiro, ele mata os cientistas. Depois, ele atira uma microbomba pela garganta do Moicano. Já que ele não pode matá-lo por fora, ele o explode por dentro. E de forma covarde, ele decapita Angstrom Levy. Mark, se contorcendo de dor e sem entender nada, pergunta ao robô o porquê daquilo. E de forma extremamente fria, ele diz que tem grandes planos, que nunca conseguiria realizar com um invencível no seu caminho. Porque, nas próprias palavras dele, só um pode governar. Na verdade, ele não desejava matar Mark. Então essa viagem interdimensional foi a oportunidade que ele esperava. E então ele resolveu abandoná-lo naquela dimensão. Quando o robô atravessa o portal de volta para sua dimensão, o pulso acaba e Mark se vê em uma situação muito complicada. Se os servos Viltrumitas do Moicano chegassem ali naquela situação, ele estaria morto. O General Craig daquela dimensão estranha a porta trancada do laboratório e Mark toma a única decisão possível naquele momento. Em segundos, ele troca de roupa com o Moicano morto, raspa os cabelos e, se fingindo, toma o lugar do Imperador Viltrumita. O plano dá certo. Então, ele vai à procura do único ser daquela dimensão que pode ajudá-lo a voltar para casa. Rudolph Connors, o robô daquela dimensão. Nessa era, o robô não chegou a fazer um corpo clonado, então ele ainda vivia em um tipo de traje de suporte de vida. Ele consegue convencê-lo, mas dias depois, Rudolph ainda não confia em Mark. Na verdade, manter Mark naquela dimensão era mais vantajoso para ele. Então, Mark procura pelos irmãos Mauler daquela dimensão para fazer um clone dele próprio para Rudy. E passando sua mente para o corpo clonado, Rudy seria o novo imperador no lugar de Mark. Depois de uma breve luta, ele convence o Mauler sobrevivente a ajudá-lo. Para manter os seus servos afastados, ele diz que estava sendo mantido ali pelo cientista como garantia de que não haveria traições e manteve todo o trabalho off-site para os demais Viltrumitas não atrapalharem os trabalhos. Mas Anissa não engoliu muito bem o papo. E depois de 6 longos meses, a máquina e o clone estavam prontos. Mas assim que Mauler inicia o procedimento de transferência, o alarme de proximidade toca. Eram os Viltrumitas que vieram ao socorro de seu imperador. E eles não estavam sozinhos. Trouxeram uma bebezinha de aparência inocente, mas que na verdade era um monstro que conseguia colocar medo até no Conquista. O processo de transferência é completado bem na hora do ataque do monstro. E sem mais tempo a perder, Mark avisa para Rudy ser inflexível, para pensarem que ele é o Moicano, e atravessa o portal. Mas com a destruição causada pelo bebê monstro, todas as evidências da clonagem desaparecem e Rudolph Connors agora é o invencível daquela dimensão. Mark ressurge na sua dimensão natal no antigo QG da Força Jovem e vai direto para casa, e chegando lá, ele encontra Eve tricotando
e apesar da barriga grande, bem mais magra e muito chateada. A conversa entre os dois não é fácil. Rex havia dito a todos que Mark tinha morrido, e durante todo esse tempo, de tanto nervoso que passou, Eve mal se alimentou e passou noites sem dormir. Ela quase perdeu o bebê. Todo esse tempo e todas as dificuldades que passou durante o período em que Mark esteve fora, a levou a perceber que seria melhor criar essa criança sozinha. Ela então termina com Mark. Ele não acredita no que está acontecendo. Ele diz a Eve que ela tinha razão em tudo. Ele nunca deveria ter ido atrás de Angston Levy. Ele queria muito tentar endireitar as coisas, mas Eve estava decidida e o expulsa de lá. E com o coração em pedaços, ele vai embora. Mas Mark mal acabou de levar um chute da mulher de sua vida e Anissa aparece fechando o cerco. E o que estava ruim iria ficar pior. Os Viltrumitas tinham como missão aqui na Terra procriar para que os mestiços somassem em suas fileiras. Mas Anissa se recusava a se relacionar com os homens normais aqui da Terra e ela escolheu Mark para ser seu parceiro. Ele fica lisonjeado, mas não aceita. Mas ela não ia aceitá-lo fora numa boa e ataca Mark. Ele se nega a lutar. Tem muita coisa em risco e ele não poderia perder tempo com aquilo. Mas ela o agarra de novo e novamente ele a dispensa. Só que dessa vez ela não ia pegar leve. Mark havia ficado bem mais forte com o passar do tempo, mas ainda não era páreo para uma Viltrumita com centenas de anos de vida como Anissa. E a cena que vemos a seguir é simplesmente bizarra. E mesmo com Mark lutando muito, Anissa acaba conseguindo o que quer, na base da força, deixando marcas em Mark que não desapareceriam tão cedo. Um fazendeiro local o acha e o ajuda lhe dando roupas, e apesar do ocorrido, não há tempo a perder e ele vai direto para o Pentágono. Chegando lá, ele conta tudo para Cecil. Mas ele o conhece há muito tempo e não acredita que Rex seria capaz de fazer aquilo. Mark ainda explica que ele e a menina monstro ficaram muito mais tempo com os Flaxans do que eles haviam dito. Mas não sabia dizer se a menina monstro também estava envolvida. Quando o robô chega, e de cara ele já diz que estiveram por quase 1000 anos com os Flaxans, e pede desculpas por isso. E cinicamente ele mente ao dizer que viu Mark morrer e não sabe como ele sobreviveu. Isso enfurece o Invencível e ele exige que Rex se renda. Cecil não iria acreditar em nada do que Mark disse. Se não fosse pela recente exigência de Rex de ter acesso a todos os protocolos de defesa da Agência de Defesa Global. Então Rex, sem outra saída, dá início ao seu plano, paralisando Mark e de forma cruel mata Cecil Stedman. O desgraçado diz que sente remorso por ter que matar alguém que considerava um amigo, e que se Cecil soubesse de suas intenções, ele iria entender. O Invencível então junta todas as suas forças e consegue superar o pulso sônico e acerta a Rex. Mas era apenas um drone. O verdadeiro Rex estava bem longe dali. A cabeça do drone ainda estava funcionando. E Rex ainda consegue mandar uma mensagem a Mark, mandando ele o encontrar na casa de seus pais. E desesperado, ele voa para lá. Eve, sem saber de nada que estava acontecendo, deixa o robô entrar. Ela elogia o novo traje e pergunta se Rex estava realmente ali. Quando Mark chega arrebentando tudo e ela fica sem entender nada. E Rex dá um ultimato a Mark. Ele exige a mesma confiança que ele deu a dinossauros, que juntos eles iriam construir um mundo melhor. E Mark, aos berros, diz que acabou de ver assassinar Cecil e que era o sangue dele no seu rosto. É quando Eve começa a entender o que estava acontecendo. Rex diz que Cecil iria tentar impedi-lo e não lhe daria a chance de se explicar, já que ele tinha recursos para potencialmente impedi-lo.
Então ele tinha que ser o primeiro a morrer. Mark não perde mais tempo e parte para cima, e manda Eve dar o fora, mas Rex não a deixa ir. Essa armadura é diferente das outras. Além do metal ser mais reforçado, sempre que a armadura é acertada, o pulso sônico fica mais forte, aumentando a dor e a agonia de Mark, podendo até matá-lo. Eve conhece o robô há anos. Foram parceiros de equipe, lutaram lado a lado. Ela o tinha como um irmão, mas quando ela pergunta o porquê daquilo tudo, o desgraçado arranca a perna de Eve, mesmo estando grávida. A covardia de Rex não tem limites. Ele sabia que não podia derrotar Mark em uma luta, por isso o abandonou na outra dimensão. Mas agora que voltou, ele sabe que a única forma de atingir o invencível é ferindo as pessoas que ele se importa. E a pessoa que ele mais se importa nesse mundo é a sua mulher. Eve, contrariando as ordens médicas de não usar seus poderes durante a gravidez, os usa, esmagando a cabeça do que vemos ser um Trone. Mark consegue fazer um torniquete para estancar o sangue da perna, mas antes que ele conseguisse sair dali, Rex atira uma bomba, levando o lugar aos ares. Eles sobrevivem, e Mark a leva para o único lugar capaz de ajudá-la, o cruzador Viltrumita e lar de seu pai. O Trone volta à base lunar. Rex não contava com o retorno de Mark da outra dimensão. Ele achava que teria mais tempo antes dos outros Viltrumitas se envolverem. Mas agora, ele não pode mais esperar. E assim, ele dá início ao massacre. E é assim que termina a nossa história de hoje. É isso aí, pessoal. O bagulho foi tenso pro Mark, né? Na segunda parte, a gente vai ver o que Rex precisou fazer, quem teve que morrer, quem sobreviveu e os acordos que ele precisou fazer para poder tomar o controle do planeta. Ok? Se você gostou desse vídeo, se inscreve aí no canal, que a gente está sempre tendo vídeo como esse por aqui. Beleza? Por hoje é só. Fiquem com Deus e até a próxima.